sua nomenclatura, o seu slogan, a sua marca, o seu registro, o seu CNPJ e assim vai. Mas a verdadeira religião, meus irmãos, não tem nome. É viver, é praticar. Lucas 10, versículo 25 em diante. O mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: O que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma. Salvação é isso. Salvação é isso. A maior prova de salvação é amar o Senhor seu Deus com todo o coração e com toda a sua alma. É a principal característica de quem é salvo. Com todas as forças e com toda a tua mente. Ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Aqui está o segundo maior mandamento. Isso é salvação. Isso é ser salvo, é amar a Deus e amar o próximo. As duas maiores marcas. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso, que você respondeu com precisão, e você viverá, e você terá a vida eterna. Porém o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: Mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim: Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho alguns ladrões o assaltaram, tiraram sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou no seu próprio animal e o levou para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: Tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: Na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: Pois vá e faça a mesma coisa. O mestre da lei, que é o religioso, ele vai tentar fazer uma pegadinha com Jesus. Ele quer desmascarar Jesus. Mas Jesus conhece os mandamentos, conhece as Escrituras, conhece a religião judaica, a religião de Israel. E ele vai falar: como eu faço para ter vida eterna? Ele fala, aí Jesus vai dizer: você conhece as Escrituras, os mandamentos? Conheço. E ele diz os 2 maiores mandamentos. Depois Jesus vai contar uma parábola como exemplo e vai perguntar para ele quem estava certo, quem obedeceu os 2 maiores mandamentos. E ele vai responder: o samaritano. Então, nas 2 perguntas que Jesus faz, porque ele faz uma pergunta e Jesus responde fazendo outra pergunta, porque Jesus vai responder a pergunta que ele fez quando ele responder a pergunta que Jesus faz. E nas 2 perguntas que Jesus faz, ele responde 100%, nota 10. E aí Jesus fala: vai e faz então. Porque no questionário, na prova, você responde certo, mas na prática, 0. Quem está entendendo? Você sabe, e por que não vive, por que não faz? Vai e faça. Vá e pratique. Conhece os mandamentos, as Escrituras? Sim. Assim é sabe. Então vai e pratique. Nesse exemplo que eu dei, quem está certo? Samaritano. Então vai e faça o mesmo. Porque você sempre sabe responder a coisa certa, mas não sabe fazer a coisa certa. Religião só de palavras, amor só de palavras, é uma religião, um amor morto.
A fé sem as obras é morta, a religião e o amor sem as obras é também morta. Então, o levita, que ajudava o sacerdote no templo. Os levitas, ele é uma tribo ali, uma família escolhida para ajudar a guardar o templo, a cuidar dos utensílios do templo. Então, em cada departamento, em cada função, se colocavam os levitas no Antigo Testamento. E o sacerdote era responsável pelo sacrifício, pelo culto. Então, meus irmãos, eles eram os dois exemplos de pessoas que têm religião e que se espera que eles praticassem a religião. E aí o samaritano, como a terceira pessoa usada como exemplo, o samaritano era considerado para eles como cães, porcos, pagãos, falsificados, porque os samaritanos eram os israelitas, misturados com os assírios, com aqueles povos cananeus, era uma raça misturada. E quando eles desciam para Jerusalém, eles preferiam ir pelo caminho mais longo do que passar por Samaria, do que passar perto desse povo, dessa raça. Então havia até uma guerra entre os judeus e samaritanos. Há um preconceito, racismo entre eles. E Jesus vai estar falando com o doutor da lei, com o mestre da lei. E ele vai dizer que justamente os samaritanos, que eles tanto desfazem, dão descrédito, que não dão nada para eles, que só falam que eles são endemoniados, que eles são cães, que eles são porcos, que eles não são puros. Justamente os samaritanos Jesus vai usar como exemplo de amor prático ao seu próximo. É claro que isso foi uma ofensa, isso aí foi um tapa na cara deles, para mostrar que a religião deles é uma religião só de fachada. Conclusão, Tiago diz no capítulo 4, versículo 17: portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Aleluia. Veja, meus irmãos, como é fácil a gente cair no pecado. Se faz a coisa errada, pecamos. E se deixamos de fazer a coisa certa, pecamos. Consegue ver como nós estamos cercados no laço do pecado? De todas as formas, se nós não vigiarmos, já estamos pecando. Se nós não tomarmos cuidado, nós pecamos. Mas o justo viverá pela fé. Vamos fazer o nosso melhor, vamos fazer o nosso máximo, vamos se esforçar, se dedicar em ter a verdadeira religião. E não adianta eu dar o nome da religião, porque não tem. Essa religião é isso aqui que nós lemos. Não tem nome. Não vou falar que é o catolicismo, o cristianismo, o islamismo, o budismo. Aleluia. Vou falar que é isso. É amar a Deus, amar o seu próximo, é ajudar quem precisa e é se santificar, não se contaminar com as coisas erradas deste mundo. Amém? Que Deus abençoe, que nós possamos então levar a verdadeira religião, esta verdadeira religião que vai religar, que vai conduzir as almas à comunhão com Deus. Quando as pessoas verem o amor de Deus em nós, a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus em nós, a santidade e a justiça de Deus em nós, quando nós ajudamos quem precisa e quando nós não praticamos o pecado nessa sociedade, as pessoas vendo isso vão querer ter a mesma religião que a nossa. E essa é o ministério da igreja: reconciliar, levar as pessoas até a Deus. E levar as pessoas até a Deus não é através da Avenida Brasil, através da rua Antônio Spigaroli. Levar as pessoas até a Deus não é simplesmente sentar na cadeira da igreja. Levar as pessoas a Deus é quando nós somos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Quando nós amamos como Jesus amou e ajudamos como Ele ajudou. Se santificamos como Ele se santificou. Amém?